Fala, galerinha desbravadora! Você vai ouvir agora o livro Servo de Deus e Amigo de Todos no canal Hora do Clube. Vamos lá? Capítulo 5 – Conversas. Assim que as aulas terminaram, Léo foi rapidamente para casa. Ele ouviu o telefone tocar. Deve ser minha mãe. Pensou. Oi, Léo. Boa tarde. Léo ficou surpreso. O Diego do Clube dos Desbravadores nunca havia telefonado para ele. Como está? Bem. Você tem um minuto para conversar? As aulas acabaram? Sim, estou indo para casa. A Marina está no hospital. Você gostaria de ir comigo visitá-la nessa tarde? Você está muito ocupado? Na verdade, não estou muito ocupado. Posso ir. Vou pedir autorização aos meus pais. O que aconteceu com a Marina? Ela está com alguns problemas no rins. Sem problemas, eu posso ir. Então nos encontramos às 5 em ponto, ok? Combinado. Até logo. Tchau. Léo fez uma pausa. Ele não conseguia se lembrar de ter estado perto de um hospital nos últimos tempos. Bem, se não contarem o exame médico na escola e aquele dia infeliz em que Léo quebrou o dedo e foi para a sala de emergência. O Henrique da sua turma é um caso diferente. Ele já esteve no hospital várias vezes e por isso até faltou às aulas. Léo visitou em casa e não conseguia esquecer o que viu. Henrique estava pálido, muitos travesseiros estavam ao seu redor. Sua mãe e sua avó corriam ao redor dele servindo chá, mel, algum tipo de xarope. Na época, Léo pensou que estar doente não era legal, e agora ele se sentia envergonhado, porque 2 ou 3 vezes este ano, Henrique esteve no hospital e muitas vezes ficou em causa por causa de doença, e Léo nunca o visitou. E agora, a Marina está doente. Por que eu não perguntei ao Diego o que poderia comprar para ela? Talvez alguma fruta? Ou doce? Posso levar doce se ela tem problema nos rins? Preciso perguntar para minha mãe e levar algo para ela. Talvez doce seja uma boa ideia, para levantar o ânimo dela. Ela precisa se animar, não precisa? Léo procurou por um chiclete de frutas no bolso. Um pouco de ânimo depois da escola fará bem para mim também. E colocou o chiclete na boca. Então vou para casa almoçar. Vou relaxar na frente do computador. Talvez eu até consiga fazer o dever de casa para amanhã. Então eu vou sair um pouco mais cedo para poder comprar algo para Marina. Este é o plano. Com esses pensamentos, Léo chegou em casa. O tempo passou rapidamente até as 4h30. Sua mãe o ajudou sobre o que comprar para Marina e Léo saiu apressado de casa em direção ao supermercado. Diego nunca se atrasava. Às 5 em ponto, eles começaram a caminhar até o ponto de ônibus e 10 minutos depois estavam sentados em um ônibus meio vazio. Eles conversaram sobre muitas coisas. Léo contou um pouco sobre como estavam as coisas na escola, sobre suas reviravoltas em matemática e geometria. Diego era bom em cálculos e foi o melhor em matemática avançada de seu grupo. Ele deu algumas dicas úteis que ajudariam Léo a passar nos exames. Eles também falaram sobre novas especialidades no clube. Diego estava particularmente interessado no que as crianças mais gostavam e no que era muito complexo ou entediante. Bem, na próxima parada de ônibus é a nossa. Estamos quase lá. E a Marina sabe que vamos juntos? Claro, eu ligo pra ela todos os dias. Ok, pra ser honesto, faz muito tempo que não vou ao hospital. Léo coçou a cabeça. Isso é realmente bom enquanto você e sua família estão bem. Verdade. Eu só estive no hospital algumas vezes, mas minha irmã ficava doente com frequência, então eu a visitei muitas vezes. Levei comida, comprei medicamentos. Sua irmã mora aqui? Não, ela está longe, infelizmente. Nós nos vemos no máximo uma vez por ano. Então, vamos descer do ônibus? Claro. Marina, que normalmente era alegre, parecia um pouco abatida. Ela agradeceu aos rapazes por sua visita e pelas comidas deliciosas que eles haviam trazido. Depois, sentaram-se em um sofá desgastado no corredor e conversaram por cerca de 15 minutos. Os exames não tinham sido muito bons, e Marina foi informada de que teria que ficar no hospital por pelo menos mais 5 dias. Léo não queria perguntar sobre sua doença, mas pela conversa percebeu que Marina tinha essa doença desde criança, e de tempos em tempos ela precisava ficar no hospital.
Diego mudou de assunto para o que estava acontecendo no Clube dos Desbravadores e os planos para o verão. Marina se animou. O acampamento de verão estava a apenas alguns meses de distância, e esse era o período mais divertido e interessante do ano, cheio de aventuras e novos encontros. No fim, Diego se ofereceu para orar pela saúde de Marina, e logo, Léo e Diego estavam saindo do hospital. Foi muito bom que visitamos, não? Foi muito bom que a visitamos, não foi? Disse Diego. Ela estava triste. Isso é verdade. Nas reuniões do clube, ela está quase sempre sorrindo, ao contrário do André. Ao contrário de mim? Bem, os instrutores precisam ser sérios. Diego riu. Acho que se não fosse pelo clube, eu seria um pouco chato. Vamos, há muito trânsito aqui e eu quero que você fique em casa cedo. Já estava escurecendo lá fora. Léo olhou para o céu cinza escuro. Parecia que em breve ia chover. Ele se virou e olhou para o prédio do hospital. Apesar de ser tarde, quase todas as janelas estavam acesas. Uma ambulância tinha acabado de chegar à sala de emergência. Eles carregavam em uma maca alguém com a cabeça enfaixada. Provavelmente um acidente. Pensou Léo e estremeceu ao se lembrar de seu sonho. Ele queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Pobre Marina. Ela tem que ficar aqui o dia todo. Como é bom quando nada dói. Léo respirou fundo e acelerou o passo, tentando acompanhar o ritmo ágil de Diego. Eles tiveram que esperar pelo ônibus por cerca de 15 minutos. Havia muitas pessoas e Léo e Diego se acomodaram junto à janela no fundo do ônibus, olhando a estrada se afastar para algum lugar distante. Primeiro, eles falaram sobre música, depois sobre livros que valem a pena ler. Começou a chover, a estrada ficou molhada e Léo lamentou não ter pegado um guarda-chuva, embora sua mãe tivesse avisado sobre isso 2 vezes. O que você quer ser? Diego perguntou de repente. Eu? Bem, ainda não decidi. Acho que devo continuar estudando. E se você não estudar? Posso trabalhar, começar meu próprio negócio? Hoje em dia, profissionais qualificados estão sendo procurados, hein? Você trabalha na área em que se formou na universidade? Léo, eu estudei em uma época diferente. Tudo mudou muito rápido. Mas, felizmente, eu aplico todos os dias os conhecimentos que adquiri na universidade. Pelo menos você não estudou em vão. Mas não estudamos apenas para adquirir conhecimento. Cada professor nos dá um pouco de sua compreensão de quem somos e do que fazemos neste mundo. A propósito, isso às vezes pode ser mais importante para decidir o futuro de uma pessoa do que conhecimento que os professores compartilham. Você teve professores assim que determinaram sua escolha? Acho que sim, mas até certo ponto. Como assim? Até eu conhecer Jesus, isso mudou completamente minha vida, meus planos e meus objetivos. Afinal, o que os professores pensam sobre a vida é apenas uma opinião humana, e os humanos podem estar errados. Um professor era muito cético sobre tudo e frequentemente nos dizia que o mais importante é proteger sua família e ser fiel aos seus amigos, e tudo mais são apenas circunstâncias da vida. Alguém vê seu futuro na ciência e tenta motivá-lo a dedicar sua vida a isso. Alguém tentará convencê-lo a entrar nos negócios e ganhar muito dinheiro. É ruim fazer negócios e ganhar muito dinheiro? Não, por quê? Pode ser uma boa ideia, mas pra quê? Bem, para viajar, comprar o que você quer, ajudar alguém. Léo, muita coisa depende da sua resposta às seguintes perguntas. Por que você vive? Você está sozinho no mundo ou há alguém no céu que deseja o melhor para você? Existe algum plano para sua vida, seu futuro, ou é apenas uma coincidência de diferentes circunstâncias? Sua família, sua cidade ou país natal, sua saúde, ou tomara que não, alguma doença que o aflinja? Como acontece com a Marina. A Marina está melhorando. Embora ela esteja um pouco triste, tenho certeza de que sua doença não determinará quem ela é e o que faz, embora às vezes afete muito. Mas se você nascesse em um país próspero, em uma família rica, o que quisesse e viajar para onde quisesse, você acha que não teria que responder a pergunta principal? Pra quê?
provavelmente teria que responder. Todos terão que responder mais cedo ou mais tarde, e é ótimo quando alguém descobre que há um plano especial para a sua vida, que alguém deu sua vida por ele e está preparando um futuro especial que será milhares de vezes mais interessante do que todas as aventuras e viagens desse mundo. E se uma pessoa não sentir isso? Ela estuda, trabalha, vai à igreja, mas nada de especial acontece. Como ela sabe se alguém se importa e pensa nela todos os dias, além dos seus pais e amigos? Léo, Deus nunca forçará uma pessoa se ela não quiser. Se você não o convidar para a sua vida, ele respeitará a sua escolha. Mas se você decidir aceitar sua amizade, acredite em mim, você não estará sozinho. O que quer que você enfrente na vida, mesmo que às vezes pareça que você está completamente sozinho em todo o universo, ele sempre estará lá como um amigo fiel. Este é o plano de Deus para a sua vida. Caminhando com seu melhor amigo, você mudará e se preparará para viver em um país melhor, onde nunca haverá dor e decepção, tristeza e separação. E tudo que tem nessa vida, seja um grande empresário, um cientista, uma pessoa famosa cujas obras são admiradas por milhões, um viajante, um fundador de startups, qualquer um, você o verá nas perspectivas de sua amizade com Jesus. Como isso está relacionado? Diretamente. Um cientista que ama Jesus nunca inventará algo que prejudicará as pessoas. Não usará o seu conhecimento para o mal. O empresário não ganhará dinheiro para gastar ainda mais consigo mesmo ou com entretenimento, mas pensará em oportunidades para ajudar os outros. A arte pode levar as pessoas a algo bom e, ao contrário, pode despertar os piores desejos. Essa é a diferença. Certo, há uma diferença. Então, você não pode fazer nada por si mesmo? Diego sorriu. O melhor em nossa vida acontece quando fazemos algo pelos outros, quando estamos livres do egoísmo que nunca traz felicidade. Continuaremos cuidando de nós mesmos, mas este não será o objetivo da nossa vida. Isso nunca pode ser alcançado por esforços próprios. É uma maravilhosa mudança que ocorre na vida de uma pessoa que permitiu que Jesus entrasse em seu coração. Por isso, eu disse que minha vida mudou completamente quando encontrei Jesus. Foi há muito tempo? Sim, era um pouco mais velho que você. Já se passaram 7 anos, mas nunca me arrependi de ter ficado ao lado de Jesus e ser um servo de Deus e amigo de todos, como está no voto dos bravadores. Como alguém pode dizer a Deus que quer ser amigo dele? Deus nos deu a oração para isso. Pode ser uma oração muito simples, mas o importante é ser sincero. Deus conhece o coração de uma pessoa, então ele não precisa de muitas palavras e frases decoradas. Ele gostaria que você dissesse do fundo do seu coração: Jesus, eu acredito que o Senhor existe, que morreu por mim. Entre em meu coração, habite nele. Quero estar com o Senhor nessa vida e na eternidade. Ou quaisquer outras palavras que venham ao seu coração. Só isso? Só isso. Simples, mas muito importante. Sua vida nunca mais será a mesma. Se você pedir a Deus, Ele o ajudará a escolher uma profissão, estará com você em todas as suas decisões, na escolha de amigos. E Ele também mostrará como você pode ser útil em seus planos para todas as pessoas, para o nosso planeta. Estar com Deus é a verdadeira felicidade. Léo ficou em silêncio. Ele trocou algumas palavras com Diego e logo desceu do ônibus. Diego desceria um pouco mais adiante, pois tinha alguns negócios no centro. No caminho para casa, Léo estava pensando em tudo o que tinha acontecido naquela noite. Em Marina no hospital, na conversa com Diego. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu quantas decisões importantes o aguardavam. Fazia calor na escola na terça-feira. Igor, Felipe, Léo e outros garotos estavam parados em um canto da escola durante o intervalo. Alguns minutos depois, um grupo de crianças da classe ao lado saiu. Eles frequentemente brigavam, seja por causa de uma derrota no futebol ou pelo lugar na cantina. Mas naquele dia, a situação foi mais grave. Ricardo, o líder da turma e valentão da outra classe, decidiu zombar de Igor, que de vez em quando buscava sua irmã mais nova na escola e a acompanhava para casa. Toda a turma riu quando Ricardo tentou imitar Igor segurando a mão da irmãzinha saindo da escola.
O rosto de Igor ficou vermelho. Em vez de discutir e responder com uma brincadeira, ele correu e acertou Ricardo com toda a força. Ricardo caiu, colocando as mãos sobre o nariz. Houve muito barulho e uma briga maior não teria sido evitada, se, como que do nada, um professor de educação física não tivesse aparecido e separado os garotos. Ele levou Igor para a diretoria e pediu a alguém que chamasse a professora da turma para se juntar a eles e levar Ricardo à enfermaria. Léo sentiu seu coração bater forte. Ele já tinha brigado algumas vezes em sua vida, mas agora, mais do que nunca, estava perto de uma briga séria com os garotos da classe ao lado. Por que o Igor acertou tão forte? Todo mundo conhece o Ricardo. Ele sempre procura a menor oportunidade para machucar alguém e brigar. Agora os pais serão chamados à escola. Pensou Léo. Silvana, a professora da turma, estava caminhando rapidamente pelo corredor e viu Felipe e Léo indo em direção à sala de aula. Garotos, o que aconteceu lá? Vocês viram? Com quem o Igor brigou? Estou sendo chamada na diretoria. Com o Ricardo, da classe ao lado, mas foi ele que começou tudo. Veremos o que o diretor vai dizer, a professora disse, cansada. A propósito, não saiam da sala de aula. Se for necessário, eu chamarei vocês. A professora Silvana desapareceu ao virar o corredor. Felipe franziu a testa. Ah, Igor, por que ele se envolveu em uma briga? Eu não sei, mas acho que ele teve que proteger a irmã. Não, assim, é melhor ignorar o Ricardo, ele fala demais. Eu sei, mas o Igor acertou em cheio e agora está em apuros. E o Ricardo vai se vingar. Com certeza, depois da briga, o Arthur sussurrou no ouvido do Igor que eles o encontrariam à noite. Isso não é bom. Outros colegas de classe correram até os garotos e começaram a perguntar o que tinha acontecido. Todos estavam falando sobre isso. Ah, vocês sempre se metendo em encrenca, disse Natália, representante da turma. Vocês não conseguem viver sem isso. O Igor será expulso da escola? Perguntou Ana. Eu não sei, acho que não. Foi a primeira vez que ele brigou tão feio com o Ricardo. Bem, o Igor precisa mudar suas reações às brincadeiras. Um dia ele vai acertar alguém e a pessoa pode cair e bater a cabeça, por exemplo. Se sua irmã fosse machucada, você a protegeria? Você pode fazer isso de maneiras diferentes. As crianças continuaram a discutir sobre o assunto. Então, a professora Silvana chegou e sentou-se cansada em uma cadeira. O que aconteceu? O que eles disseram? Perguntaram os colegas um após o outro. O que eles disseram? Vocês precisam pensar antes de fazer algo. Quantas vezes eu já disse isso? Os pais de ambos foram chamados. Quando eles chegarem, continuaremos com isso. Por que o Ricardo começou tudo? Parem com isso agora. Aquele que for mais inteligente deve ser capaz de sair do conflito sem causar problemas. Se nós fôssemos bater em todos por causa do que dizem, provavelmente haveria uma terceira e quarta guerra mundial no mundo. Quem sabe se nosso planeta ainda existiria? Vocês precisam aprender a se conter quando necessário. Mas quando seus amigos e família são ofendidos? Pessoal, essa é uma pergunta difícil, mas em qualquer caso vocês precisam pensar nas circunstâncias. Claro, vocês não devem simplesmente ignorar, mas se vingar de cada ofensa será dado como um círculo vicioso, causando ainda mais mal. Sou professora de história, embora metade de vocês não goste de investigar o passado, mas um aluno atento aprenderá uma lição com a experiência das pessoas que viveram antes de nós e não repetirá seus erros. Por vários dias, todos na escola comentaram sobre a briga entre Igor e Ricardo. Mas depois as coisas se acalmaram, apenas o coração de Léo estava inquieto. Na quinta-feira, depois da escola, em vez de jogar videogame, ele pegou sua bicicleta e pedalou em direção à represa. Ele costumava ir ali quando precisava pensar em algo. Ele se sentava, olhava para a cidade ao longe e tentava colocar os pensamentos em ordem. Primeiro, ele queria ir com Daniel e contar para o amigo tudo o que tinha acontecido na escola, mas depois decidiu ir sozinho. O sol estava quase quente como no verão. Deixando a bicicleta na grama, Léo tirou sua jaqueta, estendeu-a no chão e deitou, semicerrando os olhos por causa da forte luz do sol da primavera.
Ele respirou fundo e abriu os olhos. Já havia algumas moscas e insetos voando, e ao longe ele podia ouvir o som da água. Era tão tranquilo ali, mas seu coração estava agitado. A briga na escola ainda estava em sua mente. Léo pensou. É assim que pode ser. Aos poucos tudo começou. E se o Ricardo tivesse batido a cabeça? Como que o Igor vai voltar da escola para casa agora? Ricardo tem um irmão mais velho. Então os pensamentos de Léo foram ainda mais longe. Tanta gente vive no mundo. Minha família mora neste país. É tranquilo aqui, sem furacões, tsunamis, incêndios. Em outro lugar, tanta coisa acontece. Vi uma pessoa que estudava, tinha alguns planos. Em um momento ele se foi. Isso é justo? Em qualquer lugar, alguém pode acertar você e pronto, você se foi. Se você ficar doente, você também pode morrer. Por que é assim? Eu não quero estudar, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Quem sabe o que está esperando por você na esquina? Não, eu preciso ligar pro Daniel. Estou ouvindo. Bem, ouça. Oi, Léo. Oi, você tem um minuto? Claro. É o seguinte, você ouviu falar sobre a briga na escola? Por que você não me contou nada? Igor e Ricardo brigaram. Outra vez? Bem, no passado tudo estava mais ou menos tranquilo e agora de novo. Igor o acertou tão forte, tão forte. Bem, o Ricardo vai dar o troco. É isso aí. A sorte do Ricardo foi que ele não bateu a cabeça muito forte. Caso contrário, quem sabe o que teria acontecido? Brigar não vai resolver nada. Bem, você acha isso e eu e os caras pensamos diferentes. A vida vai mostrar. O que a vida vai mostrar? Acontece que algum briguento termina a escola, a universidade e aí se casa. E tudo vai ficar bem pra ele. E alguns são como aquele garoto, lembra? Que morreu de alguma doença em uma escola próxima? Quieto, dizem... Era um cara quieto. Bem, brigar não faz bem. Mas isso é tão injusto. Você apenas vive sua vida. E alguém fica doente, alguém é agredido e pronto, fim. Bem, isso acontece todos os dias. Você precisa se afastar das más companhias. Talvez você tenha sorte suficiente. Ei! Léo disse desapontado. Daniel sempre tinha um plano para tudo e fazia as coisas direito. Mesmo agora, ele não entendia porque Léo estava com medo dessas coisas incertas. Léo, é isso que eu estou dizendo. Não vá a áreas perigosas. Além disso, quando você sair de casa, ore primeiro e depois saia. Tudo ficará bem, relaxe. Não, estou bem. É só o Igor, o Ricardo e essa história, ok? Quando eu vou ver você? Léo desistiu de suas tentativas de encontrar respostas para as perguntas que realmente o incomodavam. A reunião do clube à noite, lembra? Léo deu um tapa na testa. Esqueci! Certo, eu estarei lá. Até logo à noite, então. Não vagueie pelas ruas escuras. Ah, você. Tchau. Léo e Mariana saíram juntos da reunião do clube. Eles estavam conversando e Mariana perguntou: Você parece triste hoje. O que há de errado? Por que você acha isso? Bem, nos conhecemos há muito tempo. Normalmente você é mais alegre. Não posso ficar fazendo piadas o tempo todo. A vida é coisa séria. É isso que estou dizendo. Você não parece você mesmo hoje. Está tudo bem. Léo não queria contar a Mariana sobre as perguntas que o preocupavam. E se ela achasse que ele estava com medo? Quem quer ser amigo de um perdedor? Um homem deve ser corajoso. Seguir em frente e não ter medo de nada, mas eu... Outra semana passou. O verão estava muito perto. Uma série de exames e testes começou. O humor de Léo não mudou muito, mas ele não teve tempo de refletir sobre todas essas coisas, embora não conseguisse esquecer a última reunião do clube e as palavras do instrutor.
Foi assim. No fim da reunião, Vanessa pediu a todos que orassem por sua prima, que estava muito doente. A garota estava prestes a passar por uma cirurgia complexa. A voz de Vanessa tremia enquanto ela falava. Era óbvio que ela estava muito preocupada com sua família. Então Diego disse: Amigos, na vida, vocês enfrentarão muitas coisas que não poderão entender e explicar. Não importa o quanto desejam. Nessas horas, às vezes sentimos como se estivéssemos sozinhos no mundo e ninguém pudesse nos ajudar. Essa é uma sensação enganosa. Já falamos muitas vezes sobre heróis bíblicos. José, Moisés, Davi e o apóstolo também enfrentaram perigos e problemas. Mas eles eram diferentes dos outros porque podiam olhar para cima. Eles não viam apenas pontos de luz no céu, mas acreditavam que havia alguém lá em cima, todo-poderoso, onisciente, o criador deste mundo, das galáxias, de nosso planeta e, é claro, de cada ser humano. Apenas ele sabe o que é melhor para cada um de nós e preparou um caminho único e especial para todos que nele creem. A Bíblia diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Isso é do livro de Jeremias, disse Helena. Isso mesmo, estava na lista de versos bíblicos para decorar. Disse alguém. E se Deus não me disser nada? Henrique perguntou seriamente. Na verdade, Deus responde às suas orações. Você só precisa aprender a ouvir sua voz e estar do lado dele. E o que significa estar do lado dele? Henrique continuou a perguntar. Se você nunca fez isso antes, diga a Jesus: eu sei que o Senhor morreu por mim. Jesus, e minha vida tem significado. Quero estar do seu lado. Aceito o Senhor no meu coração. É só isso? Assim mesmo? Vanessa perguntou. É simples, mas é um passo muito difícil para muitas pessoas. Mas se você permitir que Jesus entre no seu coração, pode contar com as promessas de Deus escritas na Bíblia. Se você enfrentar algo em sua vida que o preocupa, conte isso a Jesus, porque Deus mesmo diz: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Eu conheço esse verso. Disse Wagner. Eu também, eu sei. Disseram outros. Conte a Jesus tudo o que está em seu coração. Mesmo que você não obtenha todas as respostas imediatamente, confie em Deus e Ele o ajudará. Ótimo. Bem, é hora de ir para casa agora. Até logo. Essa era a conversa na qual Léo pensava de vez em quando. Embora às vezes ele orasse a Deus e até sentisse que Deus estava o ajudando, ele nunca tinha dito a Jesus que queria estar ao seu lado e entregar o seu coração a ele. É tão importante dizer exatamente isso? E o que acontece depois? Deus vai me ajudar todos os dias? Com os exames? Ele vai me ajudar a escolher uma profissão? Léo tinha lido sobre os heróis bíblicos e toda a vida deles parecia cheia de vitórias e milagres. Mas agora é uma época diferente. Ele disse a si mesmo. Você precisa estudar, ganhar vida, casar, eu acho... Onde está o lugar para os milagres? Mas depois de uma longa lista de coisas para fazer pelos próximos 10 anos, ele se sentiu triste, sem esperança. Por que tudo isso? Por que eu deveria tentar fazer tudo certo? A mãe de Léo notou que ele estava triste. Ela tentou descobrir o motivo 1 ou 2 vezes, mas esbarrou em uma parede de silêncio. Uma outra conversa aconteceu na cozinha. Houve perguntas, suposições. Mãe, estou bem, não se preocupe. Você tem certeza? Tá tudo bem na escola? Não se preocupe com esses exames, você consegue lidar com isso. Não estou preocupado com os exames. O que faz a senhora pensar nisso? Eu não estou preocupado com minha futura profissão. Tudo bem, lave as mãos e sente à mesa. É só que você não tá agindo como você mesmo e acho que você perdeu peso. Claro, eu perdi peso. Estou muito pálido, já ouvi isso antes. Vou me sentar à mesa, começar a ganhar peso e tudo ficará bem. Bem, eu só tava perguntando. Léo sentou-se silenciosamente à mesa, mas depois de uma porção de sopa deliciosa, seu humor melhorou.